Olá, tudo bem? Estamos no programa Saber Direito Responde. Meu nome é Luciana Batista, eu sou professora de Direito Tributário. Vou responder algumas perguntas que foram enviadas pelos internautas durante essa semana que eu ministrei o curso sobre princípios constitucionais tributários. Nós recebemos aqui alguns questionamentos e eu vou passar então a responder estas questões interessantes enviadas sobre o tema. As pessoas enviaram estas questões, estes questionamentos para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Vou começar então pela pergunta da Miriam Andrade, de Presidente Prudente, em São Paulo. A pergunta da Miriam é a seguinte: é possível a iniciativa popular para a elaboração de lei tributária? Ótimo questionamento. Miriam, não há vedação alguma na Constituição Federal para que haja iniciativa popular na elaboração de lei tributária. Vamos relembrar o seguinte: o instrumento por excelência para disciplinar o direito tributário no plano infraconstitucional é a lei ordinária. A lei ordinária federal em relação aos tributos da União, lei ordinária dos estados, do Distrito Federal para os tributos dos estados e do DF, lei ordinária dos municípios. Cabe lei complementar, é um importante instrumento em matéria tributária naquelas situações previstas no texto constitucional, como, por exemplo, no artigo 146 da Constituição, onde é previsto ali a lei complementar para dispor sobre conflito de competência, trazer norma geral em matéria tributária, regular as limitações ao poder tributar. Então, em se tratando de lei ordinária e lei complementar, que tem aí um campo de atuação vasto no direito tributário, pelo artigo 61 da Constituição Federal, nós temos ali os legitimados para iniciar o processo de elaboração desses atos normativos. E dentre esses legitimados estão os cidadãos. Pelo artigo 61, parágrafo 2º da Constituição Federal, nós vamos encontrar o procedimento para que os cidadãos possam, então, iniciar este processo legislativo, enviando uma proposta para a Câmara dos Deputados, com assinatura de, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído por no mínimo 5 estados brasileiros, com não menos de 0,3% do eleitorado em cada um desses estados. Enfim, é possível, sim, a iniciativa popular em matéria tributária, regulado no artigo 61 da Constituição Federal, 61 caput e o parágrafo 2º. Agora, um detalhe importante, Miriam, muita atenção. Pelo artigo 61, parágrafo 1º, nós temos, 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, nós temos ali a iniciativa privativa do Presidente da República. E há uma iniciativa privativa do Presidente da República em matéria tributária. E aí muitos alunos questionam justamente com base neste dispositivo. Mas se ali há uma iniciativa privativa do Presidente da República, os cidadãos podem iniciar o processo legislativo? Bem, aquela iniciativa privativa do Presidente da República, do artigo 61, parágrafo 1º, ela vai ser utilizada apenas no território federal, que hoje nós não temos territórios federais. Mas se for criado um território federal, para o território federal é que vai valer ali a iniciativa privativa do Presidente da República, prevista no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. No mais, cabe, então, normalmente a iniciativa popular, artigo 61 caput e o parágrafo 2º da Constituição Federal. Tudo bem? Muito obrigada pela participação. Vamos à próxima pergunta. Pergunta enviada pelo João Campos, de Montes Claros, Minas Gerais. Muito obrigada pelo envio aí do questionamento. É o seguinte, o João Campos pergunta: Luciana, o chefe do Poder Executivo, o presidente, o governador ou o prefeito, ele pode criar ou aumentar tributo por meio de decreto? João Campos, é o seguinte, para responder a sua pergunta, nós temos que lembrar aqui do princípio da legalidade em matéria tributária. A Constituição Federal, no artigo 150, inciso 1º do texto constitucional, ela nos diz que cabe à lei exigir ou aumentar tributo. Se cabe à lei exigir ou aumentar tributo, exigir é no sentido de instituir, de criar. Então, em princípio, somente ato do Poder Legislativo pode instituir ou aumentar tributo.
Porém, em relação ao aumento, não à instituição, ao aumento, é possível pela Constituição que ato do Poder Executivo majore, aumente ou reduza o imposto sobre a importação, o imposto sobre a exportação, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre operações financeiras. E ainda, no plano federal, a CID combustível. Então, é possível o ato do Poder Executivo, no plano federal, aumentar ou reduzir nos limites da lei estes tributos aqui citados. Não é possível o ato do Poder Executivo instituindo, criando tributo. Aí a Constituição pede, sem exceção, ato emanado do Poder Legislativo, de acordo com o princípio da legalidade. Inclusive, já há decisões do Supremo Tribunal em relação à lei delegada, que lei delegada não pode ser utilizada quando o Legislativo delega poderes ao Executivo. Lei delegada não pode ser utilizada em matéria sob reserva legal no plano tributário. Então, nem poderia ser criado também tributo por lei delegada por essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Vamos à próxima questão. Claubert Neto, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, nos pergunta o seguinte: cada estado pode conceder incentivos fiscais em relação ao ICMS para incentivar as empresas a se instalarem em seus territórios? Ótima questão, muito polêmica, não é? Porque a Constituição Federal, ela exige que os estados, para concederem benefícios fiscais em relação ao ICMS, eles levem esta proposta à deliberação dos demais estados e celebrem um convênio. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição. Então, o que pede a Constituição Federal para evitar guerra fiscal entre os estados é que os estados celebrem um convênio, os estados e o Distrito Federal, para a concessão de benefícios fiscais. Infelizmente, vários estados têm concedido benefícios sem passar por este procedimento, causando graves problemas em termos de concorrência entre as empresas, guerra fiscal entre os estados, enfim. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional este procedimento de concessão de benefícios sem a celebração do convênio. Então, é preciso que os estados deliberem em conjunto, estados e Distrito Federal, para a concessão de benefícios fiscais. Nós faremos agora um breve intervalo e voltaremos com mais questionamentos. Aguardo vocês. Estamos de volta com o programa Saber Direito Responde. O meu nome é Luciana Batista, eu sou professora de Direito Tributário. Recebemos aqui alguns questionamentos sobre o curso que foi ministrado esta semana, sobre os princípios constitucionais tributários. Estas questões foram enviadas pelos internautas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. E agora vamos à questão do Jerônimo Albuquerque, do município de Itajubá, no estado de Minas Gerais. Tem o seguinte questionamento, professora Luciana Batista. Houve recentemente, em março de 2011, um aumento do IOF para compras no exterior. Este aumento pode ser cobrado imediatamente ou este imposto deve obedecer o princípio da anterioridade? Realmente, Jerônimo, houve um aumento aí, né, em relação às compras realizadas com cartão de crédito no exterior, um aumento do IOF. No final de março deste ano, de 2011, um decreto 7454, salvo engano, passando a alíquota do IOF de 2,38 para 6,38. O IOF é um imposto sobre operações financeiras de competência da União. E a Constituição permite, um primeiro esclarecimento é que a Constituição permite que, em relação ao IOF, seja majorada a alíquota nos limites da lei por ato do Poder Executivo. Foi exatamente isso que ocorreu. O presidente da República, por meio de um decreto, aumentou, então, o IOF para compras, né, realizadas no exterior, pagamento aí com cartão de crédito. Você vai pagar um IOF majorado. Muito bem. O seu questionamento é, Luciana, é possível aplicar esse aumento imediatamente? Ou este imposto deve aguardar o princípio da anterioridade? Só pode ser aplicado no exercício seguinte, no ano seguinte, com o mínimo de 90 dias. De acordo com a Constituição Federal, no artigo 150, parágrafo 1º da Constituição, o IOF
Imposto sobre Operações Financeiras, não precisa observar o princípio da anterioridade. Ou seja, quando este imposto é criado ou majorado, aumentado, não é preciso aguardar o ano seguinte e nem mesmo um prazo mínimo de 90 dias para que haja a incidência deste imposto ou instituído ou majorado. Então, não é preciso aguardar a anterioridade. O que ocorreu, no caso, foi este aumento no final de março de 2011 e o próprio decreto previa um prazo, né? Porque assim desejou o Poder Executivo, não que ele fosse obrigado pela Constituição, mas assim o fez para dar um tempo para as operadoras de cartão de crédito, para os consumidores se adaptarem, conhecerem essa nova legislação. Então, ele deu um prazo de 30 dias para começar a vigorar este aumento. Mas não era necessário aguardar ano seguinte e um prazo mínimo de 90 dias. Um grande abraço, Jerônimo, muito obrigada pela participação. Próxima questão. Olá, professora. Uma pergunta da Andressa Barreto, de Vitória, no Espírito Santo. Se houver a criação de uma contribuição social para a saúde, a chamada CSS, nos moldes da extinta CPMF, qual prazo deverá ser observado para a sua cobrança? Olha, Andressa, é o seguinte, realmente, né, às vezes a gente ainda vê uma discussão aí no meio político sobre uma recriação de uma contribuição destinada à Seguridade Social, mais especificamente dentro da Seguridade Social, para a área da saúde, nos moldes da extinta CPMF, tributo que foi extinto no final de 2007. A contribuição provisória sobre movimentação financeira. Muito bem. Pensa-se em recriar um novo tributo, tendo aquela mesma base de incidência, movimentação financeira e destinar os recursos para a área da saúde. Seria a chamada CSS, Contribuição Social para a Saúde. Sendo esta contribuição instituída, se for realmente instituída, como uma nova fonte de custeio da Seguridade Social, nos moldes do artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal, esta contribuição será destinada à Seguridade Social, mais especificamente à área da saúde. E as contribuições para a Seguridade Social, de acordo com a Constituição Federal, no artigo 195, parágrafo 6º. 195, parágrafo 6º. As contribuições para a Seguridade Social, quando instituídas ou majoradas, aumentadas, deve-se aguardar um prazo mínimo de 90 dias. Prazo este que nós conhecemos como noventena, espera nonagesimal, anterioridade de 90 dias. Então, não é preciso aguardar, é bom a gente marcar isso aqui, não é preciso aguardar o ano seguinte para exigir este tributo, mas é preciso aguardar um prazo mínimo de 90 dias. Então, se for recriada esta contribuição, muito criticada por vários setores, como a Confederação Nacional das Indústrias, muito criticada aí, né, por vários setores da sociedade, mas enfim, se for recriada essa contribuição, ela poderá ser cobrada daí a, no mínimo, 90 dias a partir da publicação da lei. Tudo bem? Espero ter respondido a sua questão. Muito obrigada pela participação. Próxima pergunta, professora Luciana Batista. Ariel Tossi, de Joinville, Santa Catarina. Se houver aumento do valor venal do imóvel para fins de cobrança do IPTU, será necessário observar o princípio da anterioridade? Ótimo questionamento. Se houver um aumento do valor venal do imóvel, muita atenção, dentro dos índices de correção monetária, simplesmente uma correção do valor venal, mas ainda dentro do índice oficial de correção monetária, aí não é preciso a observância do princípio da anterioridade, seja de exercício financeiro, seja de 90 dias, porque a mera correção, atualização monetária, não significa aumento real do tributo, com base no artigo 97, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional. 97, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional. Mas,
Se houver, Ariel, se houver um aumento real da base de cálculo, ou seja, um aumento do valor venal do imóvel, o critério para a base de cálculo não pode ser alterado, porque isso é matéria de lei complementar. Então, a base de cálculo deve ser o valor venal. Mas se houver um aumento deste valor venal para além do índice oficial de correção monetária, aí não é necessário observar o prazo de 90 dias para a aplicação. É preciso aguardar o exercício seguinte, mas não é preciso observar a noventena. Por quê? Porque a Constituição Federal, quando trouxe a noventena, foi introduzida na Constituição Federal a noventena pela emenda 42 de 2003. No artigo 150, parágrafo 1º da Constituição, 150, parágrafo 1º da Constituição, a alteração na base de cálculo do IPTU veio como uma exceção à noventena. Também a alteração na base de cálculo do IPVA e também outros tributos descritos ali no artigo 150, parágrafo 1º. Especificamente, então, em relação ao IPTU, finalizando, concluindo o raciocínio, se houver um aumento do valor venal dentro do índice de correção monetária, não é preciso observar a anterioridade, porque isso não é um aumento real. Se houver realmente um aumento no valor venal para além da correção monetária, é preciso aguardar o ano seguinte, mas não é preciso aguardar o prazo de 90 dias, artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal. Muito obrigado pela participação, aguardo vocês para no próximo bloco continuarmos respondendo mais algumas questões. Até breve. Estamos de volta com mais um bloco do programa Saber Direito Responde na TV Justiça. O meu nome é Luciana Batista Santos, eu sou professora de Direito Tributário. Estou aqui respondendo algumas questões que nos foram enviadas pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br durante esta semana que eu ministrei o curso sobre princípios constitucionais tributários. Estamos respondendo então algumas questões sobre esse tema muito interessante, das limitações ao poder de tributar. Vamos lá? Recebemos aqui mais uma questão da Heloísa da Rocha, de Caruaru, em Pernambuco. Um abraço para você, Heloísa, muito obrigada pela participação. Professora Luciana Batista, é constitucional a União conceder benefício fiscal apenas para algum estado ou município? O seu questionamento, Heloísa, é muito interessante porque tem relação aí diretamente com o princípio federativo, não é isso? Ou seja, a União, ela, como exerce a sua competência em todo o território nacional, pelo âmbito de validade territorial das leis, em princípio, como regra, vamos começar por aí, seria inconstitucional ela estabelecer um tratamento diferenciado, privilegiando algum estado ou município em detrimento dos demais. Isso em função do princípio federativo. Ou seja, se todos os entes têm isonomia, têm paridade constitucional, então não pode ser, pelo princípio da igualdade, algum estado ou município ser privilegiado em detrimento dos demais. Princípio da igualdade, da isonomia aplicado no âmbito da federação. Isso está presente no artigo 151, inciso 1º da Constituição Federal. A União, como regra, deve instituir tributo que seja uniforme em todo o território nacional. É o que nós vamos chamar de princípio da uniformidade geográfica ou da uniformidade da tributação. Muito bem, mas atenção, a própria Constituição permite, nesse dispositivo que eu citei, repetindo, artigo 151, inciso 1º da Constituição Federal, a própria Constituição permite a concessão de benefícios fiscais regionalizados, ou seja, benefícios fiscais, privilegiando algum estado, município, alguma região determinada no país para promover o desenvolvimento igualitário de todas as regiões. Ou seja, justamente porque nós temos regiões menos desenvolvidas economicamente, menos industrializadas, seria possível a concessão de benefícios fiscais nesta região para cumprir com os objetivos da República Federativa do Brasil, que é
justamente diminuir as desigualdades regionais, desenvolver todas as regiões, erradicar a pobreza, a marginalização. Então, seria possível a União conceder benefícios desde que amparada por esta justificativa de promover um desenvolvimento equilibrado em todas as regiões. Fora isto, seria um benefício fiscal discriminatório e atentatório ao princípio federativo, à igualdade aplicada no âmbito da federação. Vamos à próxima questão. Professora Luciana, uma pergunta da Ariana Cardoso, do município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Por que a tributação sobre o consumo de energia elétrica é tão elevada em alguns estados, se este é um bem essencial? Ariana, eu também gostaria de saber, porque esta é uma questão super polêmica, não é? Muito interessante. Eu sempre questionei, sempre comentei isso durante as aulas, que eu acho a tributação sobre a energia elétrica em vários estados da federação, que varia aí de 25% a 35%, uma tributação extremamente elevada, extremamente onerosa. Se considerarmos que a Constituição Federal nos diz que o ICMS é um imposto que vai incidir sobre operação de circulação de mercadoria, prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação. E ele vai ter uma incidência não cumulativa, ou seja, quem paga o ICMS, o produtor, o atacadista, o varejista, quem paga o ICMS perante o fisco, repassa o ICMS para o preço e ele repercute no consumidor final, nós percebemos que na realidade, na prática, o chamado contribuinte de fato, aquele que economicamente suporta a tributação, somos nós, os consumidores finais, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, esta é uma tributação que onera o consumo, vem embutida no preço das mercadorias e dos serviços. Muito bem, na medida em que há uma tributação elevada, uma alíquota elevada deste imposto, isto onera o consumidor final. Sendo a energia elétrica um bem essencial, eu acho sim que deveria haver uma menor tributação sobre este bem, porque é um bem essencial a todos, independentemente do nível de riqueza. E a Constituição ainda nos diz, né, do princípio da seletividade no ICMS. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3º da Constituição Federal, que o ICMS poderá ser seletivo em função da essencialidade do bem. Infelizmente, isso não tem sido observado em vários estados brasileiros. Eu concordo com você, acho também uma tributação muito elevada. Vamos à próxima questão. Prezada professora, pergunta do Josiel Souza, de Itabuna, no estado da Bahia. Quando alguém cai na malha fina da Receita Federal, o valor da multa de 75% a 150% aplicada em caso de não pagamento do imposto de renda é constitucional? Josiel, realmente há uma previsão na lei do imposto de renda de uma multa de 75% em relação ao imposto não pago, né, totalmente ou parcialmente, em caso de não entrega da declaração do imposto de renda, não entrega em atraso, mas você não entregou e a Receita te autuou por esta não entrega da declaração, e em casos mais graves de sonegação, de fraude, é prevista uma penalidade de 150%. Realmente é uma multa muito elevada. Eu acredito, né, fazendo uma análise do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, que esta multa, ela chega a ser confiscatória, porque o Supremo Tribunal Federal tem decisões neste sentido, em relação a outras penalidades também elevadas, considerando que deve ser observado a conduta infracional, a lesividade ao ordenamento jurídico e a multa que está sendo aplicada. Dependendo do valor e da conduta praticada, esta multa pode sim ser considerada confiscatória, atentatória ao direito de propriedade, né, ao livre exercício de atividades profissionais, todos os valores aí constitucionais que embasam o princípio do não confisco no texto constitucional. Então, apesar de saber que pela lei esta multa mais elevada, de 150%, é aplicada em condutas graves de sonegação fiscal e de fraude, ainda assim eu considero, numa época de economia estável,
uma multa extremamente elevada, chegando a ser confiscatória. E também uma multa de 75% simplesmente em caso de não pagamento, sem que haja comprovação de sonegação ou fraude. Acho, sim, uma multa elevada. Há decisões já de alguns tribunais regionais federais neste sentido, né? Desta multa ser muito elevada, desproporcional à conduta praticada e considerando-a inconstitucional. Muito bem, estes foram os questionamentos que nós recebemos aqui. Muito obrigada pela participação, questões muito interessantes sobre o tema trabalhado durante a semana, dos princípios constitucionais tributários. Agradeço a participação, a atenção de todos, um grande abraço. Lembrando que estamos no programa Saber Direito Responde, da TV Justiça. Obrigada, um abraço para todos, bons estudos, até uma próxima oportunidade. Tchauzinho.